Pedrinho, ele decidiu que o jogo Flamengo e Vasco pelo Brasileirão vai ser em São Januário. Decidiu não, né? Pelo Vasco vai ser em São Januário. Então tá gerando toda uma polêmica, né? Em torno disso. A gente vai falar sobre isso, sobre o Flamengo e Vasco ser aí em São Januário. Não, o Kaique já decidiu, já definiu, nosso diretor manda. Tá aí à tarde, ó. Pedrinho quer o clássico contra o Flamengo em São Januário, tá? A gente vai ter que falar ainda do Garro também, que disse que vai ficar por um tempo indeterminado, fora dos gramados, mas é uma polêmica. Por quê? Porque o Pedrinho, ele disse o seguinte, em entrevista a um podcast, ele revelou que o Vasco vai entrar com um ofício nessa segunda para jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Pedrinho disse o seguinte, Mauro César Pereira, vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário é 90% a 5%. Os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP, que é o Batalhão de Operações nos Estádios, determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. E aí, Mauro César Pereira, tá certo o presidente do Vasco? Ele jogar em São Januário é o direito que ele tem de querer mandar o jogo lá, o mando do Vasco. Isso para mim é indiscutível. Agora, o que me causa espécie é ele falar em torcida única, sendo que o BEP até o momento não disse que vai ser torcida única. Ele está sugerindo. Se o BEP disser que tem que ser, vai ser com torcida única. Deveria ser o contrário. Não, e eu não vou aceitar a torcida única. Eu quero jogar aqui, como veio domingo a torcida do Santos, vai vir a do Flamengo, o BEP, que é o batalhão, para quem não conhece, o nome é esse, Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios. Então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado nisso. Então, destaca homens supostamente especializados. Se eles não conseguem conter 1.000 torcedores visitantes, seja de que clube for, no estádio de futebol, então desmancha o batalhão. Concordaria totalmente com o Pedrinho se ele dissesse, eu vou fazer um jogo em São Januário, mas eu quero que o BEP dê condição aos dois torcedores. Mas não, ele já sugeriu, ele já abriu a porta para a torcida única. O que ele está fazendo é um absurdo. Ele está abrindo a porta para essa aberração que tem aqui em São Paulo, que é a torcida única, entrar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde você pode ver qualquer jogo Vasco-Flamengo, Flamengo-Vasco do Maracanã e Fla-Flu, Botafogo não, porque o Botafogo aderiu a essa bobagem dos 90% a 10%, você vê pessoas transitando livremente, rubro-negros e vascaínos, casais, um torce por um time, torce pelo outro, amigos, vendo o jogo juntos. Então, você vai alimentar o que? A intolerância que reina aqui em São Paulo. Aqui reina a intolerância. Você não pode nem passar no bairro onde fica o estádio do Palmeiras como a camisa do Corinthians no dia de Palmeiras e Corinthians. Nem no bairro, está arriscado de se apanhar. E vice-versa, quando joga no campo do Corinthians ou no estádio do São Paulo, quando é o São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians ou coisa parecida. Então é isso. Ele está abrindo a porta para essa aberração. Ele está sugerindo, ele tinha que ter... Eu concordaria se ele falar, olha, quero fazer o jogo em São Januário. Ok, direito do Vasco, perfeito. Mas não falando em torcida única. E o que ele falou, não, se tiver que ser torcida única, tudo bem. Então ele está sugerindo a saída mais fácil para as autoridades de segurança do Rio de Janeiro. Isso fere, inclusive, a cultura do Rio de Janeiro. Isso fere algo que o Rio, num momento tão difícil, é uma cidade com milícia, com vários problemas, com tráfico. Mas no futebol, queiram ou não, existe harmonia e convivência pacífica. As torcidas brigam lá, a 500 quilômetros do estádio. E muitos que brigam nem vão ao jogo. No estádio, há sim convivência pacífica de duas torcidas, inclusive nos setores mistos, como sempre houve no Maracanã. Fla-Flu, Vasco, Flamengo. E aí o Pedrinho sugere isso, lamentável. E o pior, o último Vasco Flamengo lá foi em 2017. 1-0 Flamengo, o Everton Cardoso, aquele que depois jogou no São Paulo. O pau cantou, o Vasco perdeu o mando, né? Foi uma confusão do cão. E imagine, torcida única, se for, dia 19 de abril, sábado, dia de aleluia, véspera do dia domingo de Páscoa, o Flamengo vence lá dentro. Seria uma derrota inédita para a gestão do Pedrinho e para o Vasco da Gama. Perder em casa para o maior rival com torcida única.
Ele está se expondo a esse risco. Pode acontecer. Ele que é o presidente da maior derrota da história do Vasco para o Flamengo. 6-1. Detalhe, nunca venceu o Flamengo como técnico do Vasco, como presidente do Vasco. Está jogando tudo ou nada. Eu acho uma decisão infeliz, não pelo jogo Vasco-Flamengo, por esse jogo, mas pela porta que abre. Para que a torcida única entre no Rio de Janeiro. Esse é o sinal que está sendo dado. Lamentável por isso. Jogar em São Januário, tudo bem, é o direito dele. Mas com uma ressalva. Quando jogar no segundo turno, claro, o Flamengo vai botar reciprocidade. Vai ter só um percentual de 5%, 10% para a torcida visitante, que vai ser do Vasco. Eu acho uma pena. Uma pena, porque uma das coisas mais importantes que o futebol carioca preserva são os clássicos Fla-Flu e Vasco-Flamengo com 2 torcidas. E estão querendo matar isso. Parece uma medida, sei lá, nem o Eurico Miranda fez isso. Porque o Eurico Miranda, com todos os defeitos dele, ele viu o Vasco grande, não tinha medo de enfrentar o Flamengo. Ele desafiava o Flamengo, mesmo quando perdia. Ele não se escondia do Flamengo, ele peitava o Flamengo. E olha que teve vários defeitos, acho que foi um dirigente mais nocivo do que positivo para o Vasco. Mas ele viu o Vasco como grande. Quando o Vasco vai para São Januário e tenta evitar, admite torcida única, eu acho, meu entendimento, que o Vasco se apequena. E mesmo com o time inferior, o Vasco tem que enfrentar o Flamengo. Encarar e vencer, como várias vezes aconteceu no longo da sua história. O Vasco do Roberto Dinamite, nos anos 80, começo dos anos 80, enfrentava o Flamengo, com o time inferior. Porque tinha o Roberto, que era um jogador extraordinário. E tinha culhão. Enfrentava o Flamengo, ganhava do Flamengo. Ganhou uma final de 82, levou para o terceiro jogo em 81. Eram jogos duríssimos, com 2 torcidas, lotando o estádio. Esse foi o Vasco que eu conheci. Agora o Vasco parece que é outra coisa. Nisso eu concordo muito com o Mauro, tá? Eu acho que tem que ter o jogo em São Januário. O Vasco tem que usar o seu estádio. Se ele tem o seu estádio, se ele prefere jogar no seu estádio, que nem a Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um estádio menor, o Santos joga na Vila Belmiro. Os clássicos pelo Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo do Santos é na Vila e é lá que o Santos se sente bem para jogar. Eu acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, é justo. Mas eu concordo com o Mauro, para mim, a grande beleza do Rio de Janeiro ainda, que outros estádios estão tirando, é a torcida dividida. É clássico com as 2 torcidas, é uma torcida provocando a outra, é uma torcida gritando de um lado, a outra do outro. O estádio fica muito mais bonito. Este é o mais novo canal do Mengão, com notícias diárias, os melhores momentos de todos os jogos e muito mais. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.